PIB dos Estados Unidos cresce acima do esperado no resultado que a gente teve aqui. E já no Brasil, né, a prévia da inflação, que é o IPCA 15, e decepciona. E vem um pouco superior ao que a gente queria. E o IPCA, como superior, e decepciona, por quê? Porque ele é inflação. Então, se a inflação vem maior do que a gente espera, é uma decepção, né, Manuel? É isso aí. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais um programa e hoje tem aquela maravilha de abertura de Olimpíadas, hein? Hoje tem Olimpíadas na França, hoje tem a abertura aí, a França que vem com várias mudanças aí, planos inéditos e ambiciosos para fazer essa Olimpíada entrar para a história. Então esse é o seu suco matinal, a gente tem várias notícias aqui para você que acorda cedo ou que almoça assistindo a gente aí, ou que assiste em qualquer momento do seu dia, tá livre para isso. E ao meu lado aqui, quem tem hoje é ele, Douglas Ribeiro. Vai lá, Douglas. Bom dia, galerinha aí do canal, bom dia a todo mundo, Edson, também Manuel. Então a gente separou umas notícias bem legais aí, a gente vai debater elas e pra você sair um pouquinho mais inteligente do que você já é do nosso programa. Roubei a sua frase. Justamente, furtou, sem violência ou grave ameaça, artigo 157. E agora, é só uma apresentação básica aí, pode falar o seu nome. Perfeito. Seguindo a linha aí do Douglas, a nossa meta é que você tenha começado ali em segunda, terminou na sexta, melhor do que você começou na segunda. É justo. É justo. Se não, não compensou. É uma evolução, assim como a gente permanece fazendo como espécie ao longo dos anos. Então, vamos começar aqui, como é um programa de quê, Douglas? Fala, vai. Tradição. Tradição. Com um programa de tradição, o Douglas vai falar os índices aí, contando assim, por alto o que aconteceu no mercado de ontem para hoje. Justamente, a gente pode começar aqui pelos índices dos Estados Unidos, que os três estão subindo, principalmente ali o Nasdaq Futuro 1,10%. Ele está sendo impactado positivamente também, a gente vai até trazer algumas notícias sobre o PIB dos Estados Unidos. E a prestação de serviço, onde essas empresas de tecnologia estão mais vinculadas, de certa forma, em percentual, um dos maiores. Então, isso também está impactando positivamente os resultados dessas empresas e também os índices futuros lá dos Estados Unidos. Na parte do Ásia e Pacífico, a gente tem a maioria das bolsas subindo, só que o do Japão está caindo 0,53. O da China tem se recuperado nas semanas, principalmente ali depois daqueles projetos mesmo do próprio governo de tentar trazer reformas que possa assim, tirar um pouco da crise ali do que está acontecendo na Ásia, muito por conta ali do impacto do setor imobiliário e também de alguns bancos regionais, né, que acabaram saindo e sendo incorporados por bancos maiores. Então teve essa recuperação nas bolsas asiáticas. Na parte da Europa, a gente também tem bolsas subindo, principalmente ali do Reino Unido, 0,60, e também a bolsa da França, subindo 0,53. O interessante é porque teve resultados das empresas de lá e vieram bem positivos, principalmente de um banco que chama NatWest, que ele subiu tanto a sua parte de lucro, também de receita, e ele também impactou positivamente a bolsa do Reino Unido. Então isso também trouxe um certo alívio ali para os mercados europeus. Na parte de commodities, a gente tem os dois indicadores, o petróleo WTI caindo 0,40 e também o petróleo Brent caindo 0,38, chegando a 82,06 dólares o barril. E a gente tem o minério de ferro também se recuperando, teve uma alta de 1,50, chegando a 107 dólares também essa semana. E o nosso Bitcoin também teve ali uma tendência de alta, chegando subindo em percentual 3,97, chegando a 67 mil dólares. Também a nossa moeda, a nossa querido Bitcoin, junto com o Ethereum também, que eles têm a tendência de alta nessa manhã que a gente vem trazendo. Maravilha. Começando as notícias internacionais, a gente vai falar sobre o PIB norte-americano, né? Que a taxa anualizada subiu, mas subiu além do que o mercado esperava, né? O mercado projetava um aumento de 2,1%, né, na taxa anualizada e o resultado foi de 2,8%, ou seja, 0,7% a mais do que o mercado esperava. Isso aí, essa notícia vem aí impactando o mercado, não impactou de uma forma tão severa nos dados da Bolsa de ontem, né, que até subiu um pouquinho a Bolsa Americana aqui no Brasil, que acabou caindo um pouco, mas nesse sentido é que essa frustração no crescimento aí do segundo trimestre de 2024 basicamente ali pelo consumo das famílias, que veio bem forte. Então o americano ali continua ainda consumindo num nível bem elevado, o nível de renda ali também está ainda num patamar muito alto, mas uma notícia que veio aí junto com o PIB, que foi positiva, é que o PCE, que mede ali a inflação, nesse segundo trimestre ele veio abaixo do que o mercado estava esperando, então teve ali um leve arrefecimento. Apesar de você ter uma notícia ruim por um lado, de o PIB estar subindo acima das expectativas, você teve ali o PCE nesse
nesse mesmo período também controlar. Então veio abaixo tanto do que das expectativas, como também do primeiro trimestre de 2024. O que que isso significa para você, investidor? O que que isso pode significar também para a política monetária ali dos Estados Unidos? É que basicamente, se você tem um PIB mais forte, isso pode gerar pressão para o Fed, o Banco Central ali dos Estados Unidos, não cortar a taxa de juros. Mas como tem esse dado aí do PCE, que também é um dado positivo para ele, então fica meio que amigo. Então a gente vai ter que esperar as próximas dados aí de inflação, de payroll, que devem sair nas próximas semanas, vai sair um payroll hoje também, para a gente ter aí uma noção. E por fim, teve o IPCA 15 também, que veio aí acima da expectativa, né? Então ele foi registrado de 0,3 em junho, acima de 0,23, que estava esperando aí o mercado. Só para você ter uma ideia, o que é esse IPCA 15? Ele é uma prévia da inflação, do IPCA. Só muda mesmo ali a questão da data que é feita ali a metrificação, que é considerado do dia 16, nesse caso do dia 16 de junho até o dia 15 de julho. Então basicamente só essa mudança, mas a métrica é a mesma, de 1 a 80 salários mínimos e nos grandes centros urbanos. Justamente. A outra notícia internacional que nós temos é sobre as Olimpíadas na França agora, né? Então, ali, o Emmanuel Macron disse que a ideia inicial era uma ideia insana, abre aspas para ele, né, e fecha aspas ao mesmo tempo, fazer literalmente a abertura ao longo do Rio Sena, né, com 85 barcos, né, levando os atletas ali durante o rio, percorrendo, fazendo um grande caminho ali que não é muito comum porque é ao ar livre, né? Geralmente uma abertura de Olimpíada geralmente vai num estádio fechado, né? Então ali com várias atrações, Celine Dion, e inclusive essa Olimpíada é a primeira Olimpíada que tem breakdance como um esporte aí. Então, vocês poucos sabem, mas o Manuel aqui, ele é muito bom em breakdance, inclusive nos corredores. Medalha de ouro aqui do Centro-Oeste. No Centro-Oeste ele é bem visto. Inclusive, isso ficou até uma ideia aí pra gente fazer quando a Olimpíada vier pra São Paulo, a gente pode fazer um passeio também no Rio Tietê ali, o que vocês acham? Vai ser muito eficiente, né? Eu acredito que vai ter uma taxa de adesão aí quase próxima de zero. Muito bom. Mas também vai ser uma apresentação inédita, né? Uma apresentação pelo menos inédita. audiência a gente pode ter aí. Justamente. Vai ter cilindro de oxigênio, né? Pra andar ali em cima do barco. Vai ser justo. Vários atletas ali. Vai ser um evento interessante ali pro Brasil. Então é isso. Então a gente vai acompanhar também os resultados da Olimpíada para você saber o que está acontecendo, qual é o esporte que o Brasil começa a destacar mais. O Brasil que é muito bom em judô, a gente esquece, mas o Brasil é bom em judô, sempre tem boas medalhas aí, apesar de ser um esporte não brasileiro, não um esporte diferente do jiu-jitsu, por exemplo, que é esporte brasileiro, né? O Brasil se destaca bem em alguns... E vem forte na ginástica também, né? O duelo ali das titãs, da Bios e esqueci agora ali da nossa atleta brasileira, mas que tem aí vindo muito forte na parte da ginástica e também tem ali na parte do skate, né? A Larissa. Exato, a Larissa. A gente também tem o voleibol, tanto masculino quanto feminino do Brasil, sempre destaca muito. E o nosso querido futebol, que às vezes consegue dar um resultado bom. Mas nesse ano vai ser só o feminino, né? Porque o masculino, infelizmente, decepcionou, não classificou. Mas faz parte. A gente torce para a Argentina não ir bem. Já se deu mal com o Marrocos ali, então já estamos felizes. Meio caminho andado. Já é metade da felicidade do dia. Mas resumindo essa parte aí de Paris em si, essa abertura ela vai ser inédita, porque depois de 100 anos as Olimpíadas voltam para Paris e vai ser a abertura em um espaço aberto, não vai estar dentro de um estádio, então você vai ter ali uma apresentação inovadora. Então vai ter ali, como o Edson falou, os atletas vão estar desfilando ali através dos barcos no Rio Sena, por um percurso de aproximadamente 6 quilômetros, e em vários locais ali você vai ter apresentações, e tem aí alguns nomes também que estão cogitados, até falaram em Cristina Aguilera, está ali cantando, mas não tem nada ainda confirmado. Mas basicamente também um outro ponto que é muita atenção é que quando você está num local aberto, tem a preocupação com a segurança pública. Então vai aí um mega projeto aí de segurança pública 3 vezes maior do que a Olimpíadas ali de 2012. E um adendo, essa Olimpíadas vai ser uma Olimpíadas verdadeira mesmo, assim, apesar de eu gostar muito do Japão, mas a Olimpíadas ali de 2021 foi muito a desejar pela questão da pandemia, né, que não tinha público, então foi meio que sem graça. Então vamos pegar de novo esse espírito também das Olimpíadas aí em Paris. Hoje, com um mundo muito globalizado, a gente às vezes nem importa tanto com o quão importante é as Olimpíadas, né? Se a gente olha o quanto que as Olimpíadas percorreram anos e anos e anos da história da humanidade, literalmente unindo pessoas, né? Unindo povos e nações que guerreavam de várias formas, né? E fazendo com que resolvessem esses tais conflitos de ego, inclusive utilizando os seus melhores dentro de um esporte. Isso é muito absurdo, parar pra pensar como evolução mesmo.
Indo agora para as notícias nacionais, né? O Douglas trouxe aqui o saldo de importações de criptomoedas no Brasil, que deve superar 20 bilhões de dólares, não de pesos que não valem nada, neste ano. Então essa alta aí nessa balança comercial de importações e exportações de Bitcoin, ou seja, a gente vê que o brasileiro vem comprando muito mais criptomoedas, né? Isso preocupa o Banco Central, Douglas? Preocupou no caso, a gente vai explicar as mudanças de lançamentos do Banco Central, mas a gente pode perceber que 12% já da população brasileira, de investidores aqui, já estão investindo em criptoativo. Então esse percentual é bem interessante e pode aumentar ao longo do tempo, porque os investidores estão mudando um pouco a expectativa deles sobre a criptomoeda, né? Porque antes era algo bem desconhecido, aí depois começou a tomar volume, depois começou a crescer, depois já bancos tradicionais já começaram a ter questões mesmo de até vincular isso a um ETF, que é uma classe de ativo mais para um investimento mais passivo, que é basicamente uma cesta de ações ou uma cesta de ativos, basicamente você pode estar analisando também essa parte do ETF. O interessante é que em 2023 as importações líquidas cresceram 59%. Só que o Banco Central ele teve que fazer uma modificação no lançamento. Por quê? Quando a gente fala sobre balança comercial, a gente está basicamente falando a relação entre exportação menos importação. Só que o Brasil ele não exporta Bitcoin porque é muito caro. Então a gente tem países, por exemplo, o Paraguai, que tem toda uma estrutura de mineração mais barata, porque a energia lá é muito mais acessível, então o custo é menor. Então a gente não tem atratividade nenhuma para ter mineradores aqui no país. E por que o próprio Banco Central teve que fazer esse lançamento diferente? Agora, de vez ele colocar como importação, esses valores de Bitcoin vai ser direcionado para a conta capital. Isso é muito bom porque você vai tanto ajudar na parte da balança, porque você já não vai ter mais essa questão de importar mais, então você vai, de certa forma, aliviar também a balança comercial, então vai ter mais saldos em exportação de outros produtos, então não vai ter mais essa questão da criptoativo, como também você vai reduzir o déficit das contas correntes, então é muito interessante, então isso pode subir até 0,1% do PIB, então isso ajuda muito porque a gente tem um déficit de conta corrente, então isso é muito importante até para a solidez do país. Então é bem interessante essa lançamento, não posso falar contábil, mas assim, uma nova forma de visualizar as criptoativos. Também vai ajudar tanto esses dados macroeconômicos e também avançar também nesse setor. Porque o Bitcoin ajuda muito, aí já entrando mais na questão dos investidores, parte muito de um ativo mais que tem mais segurança, você consegue ter liquidações mais rápidas, porque a gente utiliza ali a blockchain. Então é um setor bem interessante de estudar, então é bem legal que a população de investidores já chegando já a 12%, então já mostra aí um avanço também nesse setor de tecnologia. Descentralizado, né? Isso é muito bom. E é bom que essa nova modificação aí vai se aproximar da Secretaria do Comércio Exterior. Então, os dados ali do Banco Central aí, a partir de junho já vão estar mais alinhados também com a Secretaria Comercial do Exterior, que já não considerava, né, essa questão aí do Bitcoin aí na parte da conta corrente da balança comercial. Maravilha. Outra notícia também que nós temos no âmbito nacional, que vem da Confederação Nacional de Comércios e Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que finalizou um relatório completo sobre os reais impactos, né, da crise hídrica que a gente teve no Rio Grande do Sul com as enchentes, né? E a gente tem números aqui muito pesados, né? A perda de empregos, por exemplo, ela é tão preocupante, chegando a 195 mil empregos no estado e mais 110 mil empregos nas regiões próximas. Além disso, a gente vê aqui que a tragédia pode causar perda significativa, como até 97 bilhões como impacto econômico no Brasil. Cara, 97 bilhões É para um muita estado, coisa, cara. hein? É muita coisa. E se a gente for pensar, é porque, assim, esses são os primeiros dados oficiais, né? A gente sempre imaginava que seria um impacto muito grande, porque, de certa forma, o Rio Grande do Sul é um estado muito relevante para o nosso país. E, assim, a gente pode ver que vai ter uma retração tanto do PIB do estado em 9,86% e afetar o PIB nacional em 1%. Então, imagina só, o tanto que Rio Grande do Sul, com todos esses problemas hídricos, mesmo de saúde pública também que aconteceu, de infraestrutura, está causando. Isso impacta basicamente muitas empresas da Bolsa, porque se a gente for pensar, a gente tem as empresas exportadoras, mas muitas empresas também, de certa forma, têm... Porque a gente pode pensar assim, tem geração de emprego direto e também tem os indiretos. Então, também tem receitas, tem resultados de empresas que é diretamente e indiretamente. Então, tem empresas também que impactaram bastante nisso, porque, de certa forma, você tem ali componentes que vêm
de insumo que vem do Rio Grande do Sul, essa parte de alimentação também, e até o IPCA, né? A gente pode até visualizar Sim. muito, porque o Rio Grande do Sul é um dos maiores exportadores de alimento e também de produção, então isso também impactou também o IPCA. Então é bem legal porque a gente já consegue ver os dados já oficiais, então a gente já consegue projetar no futuro também outros impactos negativos, não só no PIB nacional, como também no PIB da região do Rio Grande do Sul. Quando a gente vê que o Rio Grande do Sul, com esse impacto, né, chega até 1% do PIB nacional, cara, a gente tem claramente aí uma retração grande, cara, em cima disso. E os setores mais afetados, de acordo com o relatório, são o comércio, turismo e também agricultura, né, cara? Sim. Agora, antes de ir para as notícias não tão irrelevantes, a gente vai fazer aqui a leitura dos comentários. Quer começar com algum comentário? E a galera tá bem engajada, né? A Vou gente dar tá aqui os tendo parabéns, muito comentário. obrigado aí por vocês estarem aí compartilhando o que vocês estão achando do programa e também passando aí os insights sobre as dúvidas, que a gente aprende também bastante com vocês. Então, assim, vou pegar aqui o bordão do Douglas, né? Mas é verdade mesmo, a gente aprende bastante. Assim, eu peguei aqui um comentário bem interessante do Theo Fernandes Oficial. Ele fala, e aí, pessoal, tem uma questão para vocês. Eu tenho alguns ativos na Nasdaq. Com essa queda expressiva que ocorreu, que ele está falando de ontem, seria um bom momento de investir em ativos dessas bolsas internacionais? Estou seriamente considerando em aumentar minha posição em alguns dos meus ativos. Bom, Theo, você tem que levar em consideração aí alguns pontos, tá? Porque o que acontece na Nasdaq? Ela ali geralmente é para empresas mais voltadas para o setor de tecnologia, então você tem que ponderar aí o tamanho que você já tem, tá? Então você não deve, quando você vai ter uma exposição no exterior, você não pode concentrar muito num setor em específico. E esse setor de empresas voltadas ali para Big Techs, para a parte de inteligência artificial, eles são mais suscetíveis aí volatilidades. Então você vê que nem foi um dado tão ruim, mas só de quebrar a expectativa já jogou a bolsa para baixo. Então você vê que o seu portfólio ele pode estar mais suscetível aí à volatilidade. No longo prazo, é claro que você investir nessas empresas, você vai conseguir ter uma boa rentabilidade para sua carteira, só que você precisa também ter estabilidade em ativos para gerar ali uma base que seja bem, vamos dizer assim, que gere essa sustentação em momentos de volatilidade. Então, eu iria indicar para você olhar outros setores ali, como o Russell 2000, que é voltado ali para small caps, está muito descontado, até mesmo o índice Dow Jones ali de empresas mais voltadas ali para solidez financeira, que pode compensar e também você considerar aí na sua carteira, que aí você vai gerar uma boa diversificação. Maravilha, vai lá, Douglinhas. Bom, o meu comentário que eu escolhi é do William Akamada. Então, ele perguntou o seguinte: acompanhando todos os episódios, então queria agradecer novamente, porque vocês fazem diferença pra gente estar pegando perguntas e também todos os dias estar aqui trazendo notícias, então é muito por conta de vocês também. Então, parabéns a todos envolvidos no projeto. Vocês poderiam explicar os indicadores margem bruta e margem EBIT? Então, vou começar pela margem bruta e depois para o EBIT, mas vou tentar trazer uma visão um pouquinho mais gerencial também de negócio. A margem bruta, basicamente, é aquela margem que você tem receita menos os custos. Então, você está mais vinculado ao custo da empresa. A margem bruta, você pega o indicador, ele é o lucro bruto dividido por receita líquida. Vezes 100, você consegue o percentual. Então, basicamente, aí você tem o custo do produto, ou o custo da mercadoria vendida. Basicamente, é o quanto a empresa comprou do seu fornecedor e o quanto ela conseguiu revender. Então, aquela diferença é o lucro bruto. Por que é interessante você analisar isso? Por exemplo, quando você vê uma empresa que tem uma margem bruta caindo, quer dizer que ela tem uma certa dificuldade até de negociação com seus fornecedores. Então, se você pega ali uma análise mais SWOT mesmo, que você pega as forças, as fraquezas, as ameaças e oportunidades, você percebe que ela tem uma certa fraqueza no externo. Então, por exemplo, se você pega uma empresa que ela é mais exportadora, vamos imaginar que você pega uma empresa que vende cerveja. Então, você tem empresas ali que você tem a cevada, você tem o alumínio, você está muito vinculado ao dólar também, porque tudo isso é commodity. Se a empresa está perdendo margem bruta, quer dizer que ela tem dificuldade também até de repor o preço. Então, é bem interessante você analisar isso como de forma externa. Agora, o que é a margem EBIT? A margem EBIT, às vezes, ela é muito comparada com a EBITDA, mas qual que é a diferença um dos dois? A margem EBITDA, você pega o lucro antes de impostos, depreciação e amortização. Então, basicamente, você pega o lucro operacional, mas você tem a amortização e depreciação ainda para ser considerado. Já a margem EBIT, você já considera
a depreciação e a amortização. Então você pega, de fato, o lucro operacional da empresa, porque depois disso é só o imposto de renda e também, além do imposto de renda, tem o imposto o de juros. É porque geralmente a gente fala percentual de imposto de renda, a gente já vincula tudo o juro, mas esses juros é da dívida, então você tem imposto de renda e juros também. O EBIT, ele é melhor porque tudo bem que quando a gente pega as despesas ali, que é amortização e depreciação, elas não são despesas não recorrentes ao caixa. O que quer dizer com isso? Você só faz contabilmente essa perda do ativo imobilizado, ou então intangível. Mas, de certa forma, você está gastando dinheiro nas suas manutenções, você está gastando dinheiro nessas máquinas. Então, elas estão perdendo valor ao longo do tempo. Então, se você considerar a depreciação e amortização, ela é interessante nessa análise. Então, quando você vê que uma empresa está caindo na margem bruta, mas ela está subindo na margem EBIT, quer dizer que ela tem uma força dentro da empresa. Então, ela tá perdendo nos fatores externos, mas ela está ganho de eficiência dentro da companhia. Então, você vê que ela tem um poder de escolha, poder de decisão dentro da administração da empresa. Então, isso é bem interessante. Às vezes, caindo margem pode ser ruim, margem bruta, mas subindo margem EBIT deve ser algo interessante. Aí você também pode analisar também se tem um alto endividamento, que isso pode impactar os resultados também. Então, essa é uma explicação, acho que um pouco mais técnica, mas basicamente, porque não tem como fugir disso. Eu acho que se você tem essa visão mais de mercado, você vai perceber que é bem interessante fazer esses cenários externo e interno da empresa para saber qual que é a política da empresa no momento atual. Bela palestra. TED by Douglas. TED by Douglas, como sempre. Nossa senhora. Com a ressaca que a gente tá nessa sexta-feira de manhã, essa foi... Nossa senhora, vamos seguir no programa. Meu comentário, mas foi uma boa explicação, realmente estava uma boa explicação do EBIT e do EBITDA, da diferença, que todo mundo joga no mesmo balaio, né? O meu comentário, né, a minha resposta aqui vai ser pro @WoWCity196, né? Ele disse, os caras chamando o vegano de chato e eles que encheram o saco do coitado. Então, cara, é porque é uma vingança, na verdade. Porque o próprio Godoy, a gente trata ele realmente muito bem. Eu vou dar um exemplo. Ontem a gente saiu daqui, foi todo mundo comer um churrasco, a gente estava na casa do Raul, todo mundo, umas 50 pessoas mais ou menos, né? Tava lá. E aí, todo mundo comendo carne tranquilamente. Edilson fazendo carne, eu fazendo carne. Lancei uma farofa pra todo mundo gostou. Mas adivinha quem não tava comendo? O Godoy. E aí, o que a gente fez? Foi lá atrás de pão de alho, corre atrás de pão de alho. Pegou o pão de alho, colocou o pão de alho no fogo. Todo mundo querendo pão de alho. O Douglinhas limpando todo mundo assim, ó, com o prato pra chegar até o Godoy e falar, Godoy, tá aqui o pão de alho. O Godoy pega um pedacinho de pão de alho. Um pedacinho, cara. Eu falei, pô, a gente correu atrás de tudo, Godoy. A gente foi atrás de tudo pra você conseguir comer um pão de alho. Você pegou um pedaço. Aí tem que ficar empurrando o pão de alho no vegano ainda. Então, é vingança, cara. Dá trabalho demais, cara. Dá trabalho demais o vegano, cara. Então, assim, tem que encher o saco mesmo, cara. Tem que encher o saco de vegano, porque dá muito trabalho. Sim, eu gosto muito do Godoy, mas gostaria mais se eles comessem a carne. Notícias não tão irrelevantes, então a gente vai agora pra Vale, que tem um lucro líquido com aumento de 210%, Manuel. Caramba, esse trimestre veio muito forte, hein, cara? Caramba, hein? É muito, muito. Não, e detalhe, porque a Vale, no trimestre anterior, ela produziu bastante minério de ferro e ela deixou no estoque. O interessante do modelo de negócio da Vale é que ela pode simplesmente produzir e deixar guardado lá no estoque e esperar o momento oportuno para vender no melhor momento. É claro que tem que ter um caixa mais forte porque tem outros gastos operacionais para isso. Então, um dos motivos disso também é por conta dessa maior produção que teve histórica desde 2018. Então, ela conseguiu ter um crescimento da receita tanto de 7% na base anual e 25% na base trimestral, mas é muito impactado por conta disso, porque ela produziu bastante minério de ferro, deixou no estoque e agora como ela não gastou tanto na operação para produzir as mesmas quantidades, ela conseguiu repor essa deságio que aconteceu no trimestre anterior e lucrar bastante. E o legal também é que vai ter distribuição de JCP no valor de 8,9 bilhões. Então, o líquido já vai vir 2,09, aí vai ter essa incidência de 15%. E os acionistas têm a data corte até 2 de agosto. Então, se você que é acionista ou pretende ser acionista depois de estudar o ativo, depois de fazer toda uma análise criteriosa, você pode receber esse provento até 2 de agosto. Então, você pode ficar posicionado na ação para receber esse provento. E depois do dia 4, já fica ex-dividendo, que a gente já explicou em programas anteriores, que é basicamente você perde o direito. Então, por exemplo, você está dia 2.
até dia 2 você recebe o provento. Se você não ficar na empresa até o dia 2, vamos imaginar que você quer posicionar no dia 3, você já não consegue mais. No dia 5, no caso, perdão. No dia 5 você já não consegue mais, porque no dia 4 é o ex-dividendos, então você não consegue receber esse provento. Então, o recebimento ele vem entre a data com e a data ex, né? Ali esse período onde você consegue se posicionar para receber dividendos. Então, virar uns dividendos bem gordinhos aí da nossa querida Vale. Pessoal, quem não é da UVP, escola, ainda não se tornou um investidor completo em 8 semanas. Bom merchan, né? Pode falar. Então, a gente está trazendo para essas pessoas que ainda não conseguiram entrar para a UVP explicações bem básicas, bem rápidas e basais, para que essa pessoa consiga entender um pouco mais, conversar um pouco mais sobre macroeconomia, geopolítica, entender pelo menos os termos básicos e acompanhar melhor ainda o programa. Então, hoje eu queria falar com você, Manuel. A gente está falando aqui de dividendos e JCP, né? Eu sei que é uma diferença que para algumas pessoas seja muito comum, mas qual a principal diferença desses dois proventos? Beleza, Edson, obrigado aí. Nessa parte aí do dividendos, que é o que mais as pessoas conhecem, o que as pessoas têm mais contato e é o que geralmente ali chega num volume maior para os acionistas, é uma parte ali que já chega direto já sem o efeito ali do JCP. Porque o que acontece? Na parte contábil, até o Douglas vai conseguir ser mais assertivo nessa parte, no JCP ali é um mecanismo que as companhias conseguem utilizar até mesmo para descontar imposto de renda, que é os 15% ali. Então você consegue abater ali no lucro líquido que a empresa vai auferir. Depois que é feito todo esse desconto, aí vem o dividendos mesmo, que aí é o que vai ser depositado para o acionista, que aí ele já vem sem nenhuma incidência de IR, por enquanto, né, que tem aí toda essa burburinho que pode acontecer aí no futuro de também ser tributado. Então a diferença básica seria essa, que o JCP ele tem a parte de incidência de imposto e o dividendos não, você recebe líquido, mas aí já tem esse descontado do JCP. É como se você estivesse ali fazendo, o JCP vem primeiro fazendo desconto ali contabilmente, depois que vem ali para o lucro líquido, aí vem fazer a distribuição para dividendos conforme a companhia determinar, né? Vamos dizer assim, regulamento é no mínimo 25%, mas tem companhias que acabam distribuindo um pouco mais. Eu queria só complementar uma informação, da Vale é até 2 de agosto, então para você se posicionar, para ser acionista, para receber o provento, e o pagamento vai ser dia 4 de setembro, então eu não falei essa data que é importante, porque você precisa receber o dinheiro, né? Então, a gente só falou do posicionamento. Só do posicionamento. E por fim também, só fazer um adendo, acho que agora que eu falei do IPCA, que ali é de 1 até 80 salário mínimo, não é de 1 até 80, até 1 a 40 salário mínimo. Você falou 40. Foi 40? Foi 40. Ah, então tá eu tô maluco, desculpa aí. E eu tô prestando atenção, viu? Sexta-feira. Se soubesse como é que foi nossa quinta, vocês entenderiam. Então, vamos para recado final, pessoal, porque já deu 27 minutos, o Douglas ligou a metralhadora de palestrinha ali, que o Vitão odeia, né, Vitão? Então, vai lá. Recado final com você, Douglas. Bom, meu recado final é uma curiosidade também. Tem um Criciúma que ele tá na Série A do Brasileirão. Você sabia que o uniforme dele é produzido muito por conta do carvão, também lá de Santa Catarina, da cidade? Então, ele basicamente consegue homenagear as empresas de carvão que tá lá, que é muito importante para a economia local. Então, hoje, o uniforme dele, ele tem o preto, ele tem amarelo, vermelho e preto e branco. O preto quer dizer também muito vinculado a essa história das empresas de carvão de lá, então é muito importante para a economia local. É uma curiosidade para te deixar também muito inteligente nessa parte de esporte, porque essas curiosidades é muito difícil de encontrar. Criciúma do mito Paulo Baier. Paulo Baier. É um mito. Paulo Baier que já jogou no Goiás aqui, hein? Paulo Baier que já foi no Goiás. Mas não vamos lembrar de futebol não, porque a Ponte Preta ganhou do Vila Nova, eu começo a ficar triste. Deixa quieto.